E aí, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou de óculos, né? Dá para ver aí o brilho das luzes aqui nas minhas lentes. Eu estou com o olho um pouco irritado, então hoje aula especial. Especial também é o fato de que a gente vai mudar de matéria, tá? Até então a gente falou bastante sobre calor, temperatura e tudo mais. E agora a gente vai falar sobre ondas, tá certo? Então tá, tô me ajeitando aqui. Vamos começar a nossa aula aqui, tá? Vamos imaginar inicialmente, né, que a gente tenha o quê? Um lago, né, a superfície de um lago aí bonitinho, onde caiu uma pedra, tá? Caiu uma pedra aí em cima desse lago. Então o que aconteceu? Ela deu uma oscilada na água e a água passou o quê? A ficar perturbada, né? Vamos pensar assim, ela vai oscilar e essa oscilação vai se propagando em todos os lados, né? Dá para perceber aqui, né, que ela tem esse movimento circular aqui. Opa, voltando. Esse movimento circular aqui que vai em todos os lados aqui da brincadeira, tá bom? Então, vamos lá. Essa folhinha aqui, o que acontece com ela? Dá para perceber que quando a onda passa por ela, ela sobe e desce, sobe e desce. Ou seja, de certa maneira, ela não vai ser arrastada, ela só vai oscilar. Assim, eu vou pensar na onda como sendo o quê? Como sendo algo que vai só transportar energia. Ela não vai transportar, não vai carregar a matéria, tá? Então, assim, né, uma coisa assim bem, né, uh, didática aqui, eu posso definir a onda exatamente como sendo o quê? Uma perturbação, né, uma cutucada ali, né, que ela vai se propagar no meio material, tá? Ou não, se for o vácuo, tá? Mas ela se propaga no espaço, por assim dizer, e ela vai transferir o quê? A energia, tá? Apenas a energia. Ela não vai transportar a matéria, tá ok? Definição assim bem crua, tá? Aí vocês vão entender um pouco melhor essa definição ao longo da aula. Então, a natureza da onda seria o quê? Exatamente do que é a onda, como a onda nasce, como a onda é formada, tá bom? Então, tá lá. Nessa situação, a gente pode definir em dois tipos as ondas, ou mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas são geradas por onde? Pela colisão, pelas colisões entre os vários meios materiais, né? Ou então uma deformação, que de certa maneira também veio de uma colisão. E aí essas colisões, um vai chocando com o outro e ela vai se propagando, tá? Então, por conta de precisar de um meio material, de matéria, por assim dizer, a onda mecânica não se propaga no vácuo, tá? Um exemplo é o som, tá? Quando eu estou falando, numa situação que a gente está em sala de aula, saudade, né? Ai, meu Deus. Eu falo, aí as ondas, né, vão se propagar de que maneira? Parte do ar, as moléculas de ar que estão aqui na minha garganta, elas passam a colidir umas com as outras, tá certo? E essa colisão vai se propagando até chegar ao ouvido de vocês, tá certo? Então tá lá. Eu vou depois dar mais um exemplo, porque a gente vai estudar separadamente o som e a luz, tá? Então, o estudo do som é a acústica, o estudo da luz é a ótica. Então, nós vamos estudar essas duas coisas posteriormente. Agora, a gente está falando de ondas de um modo geral. Já as ondas eletromagnéticas, elas são geradas por campos, tanto elétrico quanto magnético, tá certo? E isso vai vir aonde? De cargas elétricas. Elétron, por exemplo, tá? Que fica oscilando, tá? Nós vamos ver isso melhor no ano que vem, terceiro ano, tá? Mas só para a gente classificar aqui, tá? Campos, tanto elétrico quanto magnético, quanto campo gravitacional, tudo isso existe no vácuo, tá? Então, por isso, uma onda eletromagnética se propaga no vácuo, tá? Exemplo, luz, onda de rádio, micro-onda, raio-x, raio gama, tudo isso é exemplo de onda eletromagnética que a gente vai ver posteriormente ainda esse ano, tá? Então, vamos lá. Nós vamos classificar as ondas em dois tipos com relação à sua direção de vibração, tá certo? Se a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação, eu chamo onda de transversal. Se elas são coincidentes, ou seja, a direção de vibração é coincidente com a direção de propagação, eu digo que essa onda é uma onda longitudinal. Vou mostrar dois exemplos aqui para a gente ver. Então tá, olha só, vamos imaginar que eu peguei um prego, bati na parede, amarrei uma corda e estiquei, tá? E aí, de um lado, eu vou pegar o quê? Vou dar uma chacoalhada nessa corda.
Quando eu dou uma chacoalhada, a onda vai se formar, tá certo? Então tá, eu chacoalhei na vertical e a onda se propagou aonde? Na horizontal, tá certo? Ou seja, a direção de vibração ela é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com a direção de propagação, tá certo? Onda transversal. E o que seria uma onda longitudinal, então? Vamos lá. Em vez de eu colocar uma corda, eu coloco uma mola. Aí eu pego e estico essa mola, tá? Ao esticar essa mola e dar uma cutucada nela, né, dar um tapa nela, o que vai acontecer? Ela vai se comprimir e esticar, comprimir e esticar, comprimir e esticar. Ou seja, a direção que ela está vibrando é a horizontal. E a direção que essa onda também está se propagando também é na horizontal. Ou seja, eu tenho uma onda de que tipo? Longitudinal. Certo? Maravilha. Tá? Com relação à direção de propagação, ela pode se propagar ou numa única direção, ou em duas, ou em três. Unidimensional, bidimensional e tridimensional. Aqui o Hanson aqui está tocando, tá? E aí ele bate na corda e essa vibração se propaga ao longo da corda, ou seja, em uma única direção. Já a onda bidimensional, a gente estava citando ali, né? Aqui essa onda da superfície de lago, né? Ela vai em duas direções, para cá, para cá, para cá. Então, qualquer, eu digo de duas direções, é x, y, né, por assim dizer. Não tem altura, né? Ela vai em qualquer direção bidimensional. E essa onda tridimensional aqui, vamos pegar aqui, né? O som que essa banda está fazendo aqui, ela se propaga em qualquer direção do povo que está aqui na plateia, que bem aqui ao redor dela, como também quem está nesses andares aqui de cima, né? Estão todos ouvindo, porque a onda chega até aqui em cima. Então ela forma o quê? Tridimensional e vai em todas as direções. Exemplinho aqui de uma onda mecânica, né? Um tsunami aí que arrasou aí o local, tá? A gente pensa que é uma onda mecânica porque há colisões, né, entre esses vários materiais, aí um vai batendo no outro, vai colidindo e vai arrastando tudo que tem pela frente aí, tá ok? Exemplo de uma onda mecânica. Já uma onda eletromagnética, a luz, né, do Sol, né, o nascer do Sol aí, bonitinho, luz do modo geral, né, falei luz do Sol, mas é luz do modo geral. A gente sabe que a luz, ela se propaga no vácuo, porque entre o Sol e a Terra não tem nada, e a luz do Sol está chegando aqui, então ela está se propagando pelo vácuo, e portanto a gente só pode concluir que ela é uma onda eletromagnética. Tá? A parte agora aqui gráfica, né, em matemática, queria que você prestasse bastante atenção aqui. Tá aqui eu desenhei uma onda, né, bonitinha aqui, né, então pode pensar que é aquela onda daquela corda, que eu dei uma chacoalhada aqui, então formou essa onda aí, que está desenhada aí. Então tem alguns pontos que eu estou ressaltando aí, tá? Esse C a gente chama de crista, tá certo? O C a gente chama de crista, que são os pontos de máximo que a onda tem, tá? Então você vê que ela sobe, desce, aí sobe aqui de novo, desce, esses pontos de máximo aqui a gente chama de crista. E os pontos de mínimo aqui, ó, eu estou chamando de vale. Então tem a crista e tem o vale, tá ok? Então tá. Muito importante também é a gente verificar a direção aqui, ó, né? O tamanho aqui na vertical. Subindo aqui, a gente tem aqui traçando uma linha média. Essa aqui, essa altura aqui, né, seria a tal da amplitude na vertical. Então, distância na vertical a gente chama de amplitude. Para baixo também, né? Se você pegar para cima ou para baixo aqui, vai estar a mesma distância que a gente já está chamando de amplitude. E na horizontal, a gente tem alguma distância? Também. Ó, dá para ver o C aqui e esse outro C aqui também, as duas cristas, né? Qual a distância entre esses dois pontos aqui? Eu vou chamar de comprimento de onda, tá certo? Comprimento de onda. E eu vou simbolizar por essa letra aqui, ó. Essa letra é uma letra grega, cujo nome é lambda. Não é lambida, não, é lambda, tá certo? Maravilha. Pode ser entre os dois máximos? Pode. Pode ser entre os dois mínimos? Sim. Ou pode ser qualquer ponto que se repete. Imagina que a onda comece aqui, ela vai subir, vai descer de novo, mais um pouco. Quando chegar aqui, ela vai subir de novo. Ou seja, vai ter uma repetição. A distância entre esse ponto e esse outro ponto aqui também é o comprimento de onda. Tá certo? Tá, maravilha. Agora, preste atenção aqui no que é período e frequência.
O período de uma onda é um tempo em que a onda, né, executa um comprimento de onda, tá? Então vamos pensar, né? Tô aqui, tem esse ponto aqui que é a crista e esse ponto aqui que é outra crista, tá? Então imagina lá aquela folhinha, né? Então ela está oscilando. Então ela está oscilando, chegou lá em cima no máximo. Aí ela desce, vai no mínimo e chega ao máximo de novo. O tempo, né? Se eu medir um cronômetro lá, o tempo entre que ela desceu e subiu de novo, chegou até esse máximo novamente, é o que a gente chama de período, tá? Seria um tempo em segundos, ou no caso, frações de segundos, né? Na maioria das ondas, porque isso aí ocorre tão rápido que é fração de segundo. E o que seria então a frequência? A frequência já seria o quê? A quantidade de oscilações que você tem em um determinado tempo. Nós vamos tomar como padrão 1 segundo. Então pensem o seguinte, né? A gente tem lá... não se esqueça. Então se é o número de oscilações que a gente tem, está tomando como segundo. Então vai. Vamos tentar entender cada uma dessas situações. Olha só. O período seria o tempo em que demora uma oscilação. Né? O tempo em segundos que demora uma oscilação. A frequência seria quantas oscilações eu tenho em um segundo. Percebe que pelo meu falar aqui, um é o inverso do outro. Matematicamente, também, o período é o inverso da frequência, matematicamente, e a frequência é o inverso do período, né? Consegue perceber que um é o inverso do outro aí, né? Tá? E, como eu falei, no sistema internacional, o período ele é medido em segundos. Aí a frequência seria 1 sobre segundo, né? Seria a unidade de medida dele. Mas 1 sobre segundo a gente chama de hertz. Então, por exemplo, vai lá, você sabe que a frequência da tensão elétrica, né, é de 60 Hz. Isso significa o quê? Que isso formou uma onda que oscila 60 vezes a cada segundo. Parece bastante, mas vocês vão ver que nós vamos ter muito mais do que isso, que as ondas rotineiras oscilam muito mais vezes por segundo. Bom, então aqui é o resumão do que eu falei, né? O que é a crista, o que é o vale, o que é a distância entre... o que é o tal do comprimento de onda, o que é a amplitude. Agora pensa na velocidade. O que seria então a velocidade de uma onda, tá certo? A velocidade, ela é medida pela distância dividido pelo tempo. Vamos pensar assim, né? Olha só, caiu lá aquela pedrinha no lago e tem aquela folhinha daquele lado lá. Quanto tempo vai demorar, né, até a onda chegar lá? Qual vai ser a velocidade da onda? Então o tempo que, vamos pensar assim, né? Caiu a pedrinha, formou uma onda, essa onda vai caminhar com uma certa velocidade e vai chegar até a folhinha, tá certo? Se eu souber a distância entre a folhinha e o lugar que caiu a pedra, eu meço o tempo no cronômetro, divido, né? Velocidade é sempre distância por tempo, divido a distância pelo tempo, eu sei qual é a velocidade da onda, certo? Mas pensando em termos das ondas que a gente acabou de ver. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT, e aí vamos tentar lembrar, ΔS seria o quê? Um comprimento, tamanho da onda, né? Comprimento da onda que a gente está chamando de lambda. E o tempo? O tempo de uma onda a gente chama de período. Então seria o quê? O comprimento de onda, lambda, dividido por t. Então a velocidade é lambda sobre t. Professor, mas você acabou de mostrar que o inverso do período é a frequência. Sim. Então eu posso também chamar isso de 1 sobre t de f, frequência. Então também a velocidade pode ser dado por lambda vezes f. Tá? Tem exercício aí, tem um exemplinho que eu vou fazer, tá? Então preste atenção, faça os exercícios legais e qualquer coisa pode chamar aí para tirar dúvida. Joinha, valeu para vocês, valeu, valeu, valeu.